de estados afetados pelo apagão, além do Distrito Federal. Quem confirmou hoje esta informação foi o estado de Roraima, também atingido com a queda de energia na madrugada de ontem. É o Rodrigo Monteiro, direto da capital fluminense, que vai nos trazer detalhes, porque também o Rio de Janeiro foi um desses estados afetados, não é isso, Rodrigo? Exatamente, Yuri. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos novamente que estão com a gente aqui no 360. 90% do Brasil foi afetado. Os estados mais afetados, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, foram São Paulo, Minas, Rio e o Paraná. Em média, as regiões ficaram aí 1h30 sem fornecimento de energia. O sul do Brasil ficou cerca de 2h30, logo depois que esse incêndio atingiu a subestação lá no município de Campo Largo, que fica na RMC, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Nós tivemos acesso a detalhes dessa ocorrência, até porque o Ministério de Minas e Energia afirma que teve esse incêndio, um reator pegou fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as unidades que foram prontamente para essa subestação, 2 reatores foram destruídos. Um teve destruição total, o outro uma destruição parcial. Um desses reatores, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná, tinha aproximadamente 10 mil litros de óleo diesel. A equipe foi acionada, a equipe do Corpo de Bombeiros, a Copel também, os funcionários da Copel, a empresa que distribui e fornece energia para todo o estado do Paraná, acionou o Corpo de Bombeiros, que prontamente foi para lá e aí, chegando ao local, se posicionou de acordo com o documento para combater esse incêndio. Mas aí, olha só, percebeu que a rede elétrica estava ativada e aí dessa forma eles se afastaram para garantir segurança, só que houve um derramamento de combustível nas proximidades do reator, ocasionando ali pontos de fogo que, segundo o Corpo de Bombeiros, rapidamente também foram controlados. E aí havia um compartimento entre esses reatores, o que restringiu a propagação dos incêndios. Os técnicos da empresa estavam presentes, conseguiram desativar a rede por volta de 3h56, horário em que foi dado início ao combate, de acordo com esse documento. Hoje a gente viu também que os fiscais da ANEEL estiveram nessa subestação fazendo as primeiras análises, as primeiras fiscalizações, até porque a gente sabe que o Operador Nacional do Sistema Elétrico vai ter que emitir um documento, o RAP, o relatório de análise de perturbação, em até 30 dias, citando as causas, as melhorias, o que provocou esse incêndio na subestação lá do Paraná, para que tudo seja apresentado, inclusive, ao Ministério de Minas e Energia, que ontem também se reuniu com os agentes, com os representantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Essa análise inicial foi apresentada e aí a gente viu que está todo mundo empenhado para poder dar uma resposta, saber de fato o que aconteceu, tendo em vista, inclusive, os últimos episódios, um mais recente em janeiro. A gente lembra, não sei se o pessoal de casa vai se lembrar, quando algumas torres foram derrubadas tanto no Paraná como em Rondônia. De acordo com o próprio relatório da ANEEL, teve indícios de vandalismo. A ANEEL não descartou indícios de vandalismo na derrubação dessas torres, que provocou, inclusive, uma perturbação no sistema integrado nacional. Teve desligamento, mas não foi tão grande como esse que aconteceu na madrugada de ontem, como a gente está acompanhando aqui na CNN. Então, portanto, o governo, inclusive, descartou algum tipo de sabotagem. A gente está acompanhando todos esses desdobramentos. Hoje, inclusive, teve a fiscalização agora da ANEEL. A gente tem também uma fala do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que falou, inclusive, sobre o que aconteceu. Vamos ouvir. Tivemos 2 interrupções parciais e o sistema funcionou muito bem. E ele funcionou tão bem que exatamente ele impediu que os hospitais, como o senhor citou, pudessem ser atingidos. Porque quando aconteceu a interrupção ontem, no estado do Paraná, numa linha da Eletrobras, eu vejo aqui o Rodrigo Límpia, que acabou de chegar, que é o diretor da Eletrobras, foi secretário de Energia no governo anterior. Quando aconteceu um problema elétrico, numa infraestrutura como o Brasil, um país transcontinental, é impossível, literalmente impossível, e ninguém vai poder apontar ineficiência quando acontece um problema pontual de infraestrutura.
É um problema que acontece em qualquer subestação do país. E não há como prevenir diante da dimensão da infraestrutura elétrica nacional. Mas o sistema funcionou exemplarmente.